Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast A Casa é Sua. Como de costume, fique à vontade que a partir de agora a gente vai ter conhecimento, né, e conteúdo de grande valia. E como sempre, né, os nossos convidados eles são sempre empreendedores, empresários da vida real, ou seja, são pessoas que na prática fazem, fizeram e continuam fazendo e que estão dispostas a transmitir conhecimento para você que nos acompanha, né? Nosso canal está crescendo, quero agradecer a todo mundo aí que é inscrito. E também a gente percebeu nas métricas que tem mais pessoas que assistem os nossos vídeos que muitas vezes não são inscritas. Então, pedir para você que assiste e não se inscreveu, se inscreva no canal, mande para o seu amigo, para o seu conhecido, que isso vai ajudar o canal a crescer para que cada vez mais a gente possa ter conhecimento e conteúdo de qualidade. Então, fica aqui o meu convite. Tenho certeza que vocês vão adorar o conteúdo de hoje, né? Que ele é super prático e vai trazer várias dicas. O nosso convidado, ele é do comércio, ele trabalha já há mais de 20 anos com uma mesma, na mesma área de móveis planejados que conheço da área, sei os desafios e quão não é fácil no Brasil trabalhar com mais de 20 anos com esse tipo de produto. É o Michael Greenberg, ele estava me ensinando a pronunciar o sobrenome dele. Eu falei, pô, Michael, como que eu vou falar seu sobrenome aqui para não falar errado? Greenberg, tá correto, Michael? Corretíssimo. Seja bem-vindo e a partir de agora, como fala o nosso podcast, a casa é sua. Se apresente aí, fale um pouco para você, para os nossos Telespectadores, claro. Exatamente. Bom, muito obrigado pelo convite. Mais do que nunca é uma honra estar aqui conversando e batendo um papo com o famoso Éder, né? Além de famoso, um amigo, mas Exatamente. muito gostoso de estar nesse momento aqui com você. E é isso aí, vim do Rio Grande do Sul, sou natural de Porto Alegre, comerciante há poucos anos, mas 27 anos comerciante. Comerciante 27 anos no ramo de móveis planejados, hoje já móveis sob medida, atuando em Florianópolis todo esse tempo. E uma história, mais de 5.000 clientes e residências mobiliadas, administradas, geridas pela minha equipe, por esse trabalho gostoso que eu faço todo dia. São muitas pessoas, muitas histórias, né, Michael? E como é que você resolveu vir do Rio Grande do Sul para Santa Catarina? Foi alguma oportunidade? O que te fez mudar de estado? Esse foi um lance muito interessante. Eu, querendo sair de casa, né? Aquela coisa que a gente vai naquela idade, quer sair de casa, 20 e poucos anos, e aí um belo dia o meu pai traz um jornal, Gazeta Mercantil, um jornal do Rio Grande do Sul, e tinha um caderno de franchising. E atrás uma reportagem sobre uma franquia, um negócio, uma oportunidade de móveis planejados. E aonde a matriz deles era em outro estado. E numa conversa totalmente informal, comparando população de cidades, a gente comparou cidade A, cidade B, cidade C, e uma das cidades comparadas à população era Florianópolis. E eu disse assim, mas eu conheço Florianópolis. Eu vou lá, às vezes, um feriadão ou outro, passear e ficar nas praias. Por que não Florianópolis? E daquele por que não para Florianópolis, naquela reunião, até chegar aqui, foram só 7 meses. Eu já estava morando aqui com o comércio aberto. Muito rápido, né? E uma coisa que é interessante, né? Você falou que para sair de casa e tal, mas já tinha na família, assim, o pai e tal, a família, alguém era do comércio ou você... Ninguém do comércio na família, meu pai da área industrial, né? Da produção, bem diferente. Produção, indústria, engenharia, muito focado junto com engenharia, num ramo completamente diferente. E eis que surgiu uma situação de ter uma empresa, de controlar, de aprender, uma empresa menor, chamada comércio, né? Esse ramo que faz tanta gente estar trabalhando hoje, né?
envolve muitas pessoas. Com certeza o comércio é o setor que mais emprega pessoas no Brasil, né? E não os maiores, né? A união dos... Você não tem um comércio pequeno, mas os pequenos e os médios e os grandes até são que disparado, né? Geram mais empregos e oportunidades. E no planejado, você tinha alguma experiência, alguém que você conheceu? Ou você leu, se encantou e... Éder, eu vou te contar um segredo. Mas com móveis planejados que tem tudo a ver aí com talvez o ramo de designer, de arquitetura e até de outros, engenharia. Perfeito. Eu sou químico formado, não tem nada a ver com comércio, sou químico, estudei também administração e caí no comércio e no primeiro dia que eu caí no comércio, abri o negócio, comecei a operar, eu tive que aprender. Eu não sabia nada de contabilidade, eu não sabia o que era um contrato, eu não sabia o que era alguns números. Eu tive que aprender e fui aprendendo, estudando, buscando informação, mas eu não era e ninguém da minha família era do comércio. A orientação que eu tive de berço, zero. E quando você começa um comércio, precisa vender, né? Tudo precisa vender, mas um comércio mais ainda, né? Porque o nome já fala, né? Comércio, comercial, vendas. Como é que era a questão de vendas? Como é que foi a questão de vendas? Então, se eu pensar como é que se vendia, né? 27 anos atrás, atender um cliente, vender, e hoje, completamente diferente do nosso ramo de móveis, eu estou falando. Claro. Praticamente vendíamos para o consumidor final. Né? Não existia no início envolvimento com arquitetos e designers. Era o consumidor, o cliente que pedia lá para comprar um armário. Comprar um armário 4 portas. Não era nem um ambiente todo. Era assim que começou. Aí depois a gente já fazia um desenho, uma planta baixa, com um desenho do armário, com o desenho da escrivaninha. E aí foi evoluindo. Aí começou a aparecer os arquitetos, porque o mercado de arquitetura de interiores também ele foi evoluindo. Ele era muito inexistente nos anos 90 e nos anos 2000 ele começou a evoluir, mais arquitetos, um trabalho que ficou mais acessível a todos. E aí hoje é completamente diferente atender um cliente. Hoje tem que descobrir a necessidade do cliente, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele faz, o que ele não faz. Naquela época a gente só perguntava se ele queria um armário 4 portas ou 3 portas. 4 portas ou 3 portas e no máximo a cor, né? Isso são coisas interessantes, né? Que mesmo com as mudanças, né? Você que de repente está pensando em começar um negócio, fica pensando, nossa, mas como vai ser daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos? Se a gente vai estudando e aprendendo, a gente vai se atualizando com o mercado, concorda comigo? O que não dá é para negar, né, as mudanças. Éder, eu comecei um negócio e quando eu fui montar o negócio, construir ali, reformar o ponto... Sim. Eu não tinha funcionário, eu não sabia quem ia ser meu funcionário. E eu abri um negócio com 2 funcionários. Hoje, pensa se você conseguiria abrir um negócio teu, um fundo de comércio com 2 funcionários que você contratou depois de abrir a loja. Não tem como, você tem que montar uma equipe. Hoje você depende da mão humana, o que é muito bom. Então, assim, completamente diferente hoje abrir. Você tem que, ao mesmo tempo, construir, ao mesmo tempo já tem que estar treinando, recrutando. É muito mais complexo, até porque hoje você quer a velocidade de retorno mais rápida, ou também é mais difícil. Antigamente as margens eram maiores, talvez os números eram mais facilitadores. Hoje os números são não tão facilitadores, os custos são outros. Então, assim, hoje a complexidade é muito maior. Perfeito. E a gente vai conversar bastante sobre isso, né? Sobre os desafios, como você já percebeu, o Michael ele tem aí uma história de 20 anos no comércio, né, com uma grande marca aí de... Posso falar que é móvel planejado? Só para não falar errado. Pode falar que é móvel planejado ou sob medida. Isso, que é a SA. A gente vai deixar o contato aqui, então a gente vai deixar o contato do Michael e a SA de Florianópolis, porque a SA ela existe, ela tem lojas pelo Brasil inteiro e cada uma é um franqueado, um licenciado, é isso, né, Michael? Exatamente. Então a gente vai conversar bastante sobre isso, sobre as vantagens, as desvantagens e os desafios que ele passou, porque de repente você que está pensando em abrir um negócio e que já tem um capital, porque quando a gente vai abrir um tipo de negócio desse a gente precisa ter um capital,
de repente pode ser uma excelente oportunidade, né? Para que a gente possa passar esse conhecimento para vocês, né? A gente tem os nossos patrocinadores. E o nosso principal patrocinador sempre é o nosso convidado. Porque se não fosse ele ou a empresa dele, a gente não teria conteúdo de qualidade e gratuito para você. Porque é só por isso que você nos acompanha aqui no podcast A Casa é Sua. Então a gente quer agradecer muito a você, Michael, e a SCA Florianópolis também, a SCA Fábrica. Volto de novo, a gente vai deixar aqui o contato. Se você precisar de imóvel planejado, todo mundo precisa em algum momento, né? Sempre. Dê uma consultada lá, o pessoal atende super bem, faz super bacana, eu conheço. A gente tem na nossa loja de São José, inclusive onde nós gravamos o podcast do lado, tem uma cozinha SCA. A gente tem na nossa loja de Florianópolis também. Você com certeza vai ter uma excelente experiência, um excelente produto. E os outros dois patrocinadores, um é a Carol Cortinas. Quem é a Carol Cortinas? A Carol Cortinas fala que eles vestem a casa. Então eles vestem as janelas com cortinas, persianas, controle de luminosidade, né, decorativo. Eles vestem as paredes com papel de parede. Eles vestem o piso com piso vinílico ou carpê ou rodapé. A gente vai deixar também aqui o contato, se você não conhece ainda a Carol Cortinas, eles vestem as camas também, né? Não trabalham com lençol e tal, eles trabalham com aquela parte decorativa, com aquela cama que você olha lá, nossa, a cama dos sonhos. Você precisa tirar tudo para poder dormir, né? Mas a cama tá linda, maravilhosa, e eu sei que se você é mulher, está nos acompanhando, eu sei que você gosta disso. Então, e também trabalham com todos, a gente vai deixar aqui o contato, com certeza se você não precisou, vai precisar, vale a pena dar uma conferida. E o nosso outro patrocinador é a Carol Decor, que é o irmão mais novo da Carol Cortinas, que ele veio com um mix de produtos para que pudesse complementar a casa. Então aqui, nessa sala de podcast, a gente tem um tapete, né? Dificilmente você vai ter num lugar que não tem um tapete, porque o tapete ele traz conforto, ele melhora a acústica. Então se precisa para o seu trabalho, para a sua casa, lá para a sua sala, a Carol Decor trabalha com vários tipos de tapetes, tamanhos. Inclusive agora em Santa Catarina está ocorrendo a Casa Cor e eles possuem vários tapetes lá na Casa Cor de Itapema, né? A Carol Decor também trabalha com quadros, você consegue fazer o quadro lá da medida, do tamanho, com a imagem que você quiser. Então consegue trabalhar com canvas, que é uma espécie de tecido, consegue fazer uma impressão. E com a linha de mobiliário solto que complementa os móveis planejados da SCA, né, e os produtos da Carol Cortinas. Então, mesa, cadeira, sofá, tanto para a área interna quanto para a área externa. Eles estão expandindo, né, estão indo para São Paulo, com o escritório agora na Faria Lima com a Gabriel Monteiro. A gente vai deixar aqui também o contato da Carol Decor. A gente fez os merchan porque, por causa do nosso principal patrocinador, que é o Michael e a SCA, a gente tem o conteúdo, e por causa que a Carol Cortinas e a Carol Decor nos apoiam, para que nós, o Cimar, né, que você já sabe que está aqui, edita, grava os vídeos, para que a gente possa levar esse conteúdo de forma gratuita. Mas nós não estamos aqui por causa dos merchans, nós estamos aqui por conhecimento. Uma primeira questão que sempre vem no empreendedor: vou começar um negócio. Você começou lá um tempo atrás, quem vai começar hoje, claro que os momentos são diferentes, mas as angústias eu percebo que são parecidas. O que tu pensou assim? Te trouxe medo? Tu pensou, pô, e você não só começou um negócio, né? Você foi começar um outro negócio numa outra cidade, num outro estado. Queira ou não queira, há uma rivalidade sadia, né? Uma brincadeira entre gaúchos e catarinenses. Você saiu da capital dos gaúchos, veio para a capital dos catarinenses. Como é que foi esse início assim, Michel? Você veio com medo? Pô, o que eu vou ter que vencer? Como é que foi? É um grande desafio. Mas antes de mais nada, você falou dos patrocinadores e você me lembrou. Eu não sabia que você tinha toldo. Eu preciso de toldo. Não esquece, então, de avisar para o pessoal da Carol me procurar. Vamos ver um toldo. Fique tranquilo. Ótimo. Mas vim para cá e na época com uma mão na frente e outra atrás, literalmente, né? Quando eu vim, eu não tinha nem teto onde morar. Eu fui morar num local emprestado, daquele local emprestado, 7 dias depois eu fui morar num apart-hotel. Então, vai conhecendo pessoas. Eu não tinha amigo aqui, eu não tinha mãe, não tinha pai, não tinha ninguém em Florianópolis. Então, conhece um aqui, conhece uma pessoa ali, tu começa a fazer contato, daquilo vira uma amizade.
Hora brincadeira, bullying, bom, gaúcho vindo para cá era bullying direto, né? Mas isso tudo é saudável, a gente aprende, Claro. né? E aprender as idiosincrasias locais é mais do que nunca muito importante. Então foi um grande desafio, existiu aqueles momentos de repensar o que estava fazendo, mas vou dizer que a minha cabeça sempre girando em pensar no amanhã e no futuro e no planejamento e no mês que vem. Não dava tempo nem de sofrer muito com esses desafios, eu tinha que superar. E eu acho que isso é a palavra, assim, tem um desafio, trabalha a superação. Isso é uma coisa muito legal que o Michel falou, porque independente do tamanho, né, do momento que a empresa esteja, ela vai ter desafios. Tipo, aqui a gente tem um Apple. Mesmo a Apple, se ela vacilar, alguém vai vir e tomar o lugar dele. Superar. E nós estamos falando de uma líder de mercado já há alguns bons anos, né? Então, e como é que a gente faz para ficar tranquilo? Porque às vezes a pessoa, quem está começando, e às vezes eu vejo que as pessoas comentam, pô, eu fico ansioso, pô, será que vai dar? Será que vai ocorrer? Como é que você faz para lidar com essas emoções? Porque você trabalha num setor que é bem desafiante, né? A gente conversava ali fora, que é sob medida e você entrega sonho para as pessoas e às vezes elas sonham não o que vocês projetaram, né? Às vezes o sonho dela é um pouco diferente do que é possível executar. Deve acontecer isso, com certeza, na marcenaria, né? Todos os dias a gente está lidando com pontos de vulnerabilidade que são o próprio produto, a própria equipe trabalhando, que pode cometer um erro, que pode ter uma falha, o próprio cliente que muda de ideia também. Nós temos que ir lá pegar o cliente, explicar, poxa, mas mudar de ideia, não, vamos tentar mudar essa ideia em tempo, é cabível tecnicamente de mudar. Então, assim, todo momento existe um desafio e existe algo que a gente tem que lidar. A palavra problema não é o ideal, Sim. Mas existe uma barreira momentânea que a gente tem que passar por cima ou construir de outra maneira para que a gente tenha a satisfação do cliente, a satisfação nossa de empresário, a satisfação da nossa equipe. Todos têm que ficar satisfeitos. Claro. E como é que faz para ter essa sinergia, né? Para que ocorra aqui o cliente e ainda a gente tem o especificador, né? Porque hoje em dia, a gente falou que no começo não tinha muito, mas hoje em dia a maior parte dos projetos, como eu sei muito bem que essa trabalha com alto padrão, ou ele vai ter um arquiteto, ou ele vai ter um designer de interiores, ou seja, vai ter um profissional que fez isso. Como é que você junta, digamos que são 4 pontos, né? O cliente, o profissional, a fábrica e a execução, e você entregar aquilo ali da maneira correta. E a sua equipe, como é que você faz para juntar esses vários stakeholders? Bom, o segredo de juntar tudo isso, primeiro, é processos, orientações com processos já definidos, organização, equipe, uma equipe boa, uma equipe bem recrutada, bem selecionada, bem treinada, porque nós lidamos com um ser humano, ponta a ponta, nesses nossos procedimentos, nesse nosso dia a dia para entregar o produto. Então, mais do que nunca, a famosa palavra organizar, mas são organizar diversos itens e todos eles praticamente ao mesmo tempo, sempre lidando com pessoas. E essas pessoas, ora são da tua empresa, ora são teu parceiro, o nosso especificador, os arquitetos e designers de interiores e o cliente. Então, comunicação e organização à base de tudo isso. Certo. E existem os desafios, mas com certeza também tem as oportunidades, né? Eu imagino que você veio para cá, você abriu um negócio nessa área e depois você continuou já por vários anos e você deve ter observado oportunidades, né? O que você acha que a pessoa tem que levar em conta para que se possa ser uma oportunidade? Por exemplo, se a gente fosse pensar hoje, imagina o Michael hoje. Vamos começar um novo negócio.
que tu analisaria para ver boas oportunidades? Tu analisaria se tu tem dinheiro, se aquele produto é bom, se aquilo vai solucionar algo para alguém, tu iria em algo que já está formatado, tipo uma franquia, como é que você faria? Já pensou nisso? Talvez agora eu te coloquei numa pergunta do momento. Mais difícil, né? A gente vai tendo idade, a gente nem está pensando muito em oportunidade, já está pensando em família, em tranquilidade, mas a oportunidade, elas estão do nosso lado, Éder, o tempo todo. E quem faz a oportunidade é a nossa cabeça, o interior da nossa cabeça, o interior do nosso pensamento. A oportunidade pode estar aqui, nesse papel que está na tua frente, nesse copo que está na minha frente, pode ser uma oportunidade de algo que eu crie, de algo que a gente pense em evoluir sobre um serviço, sobre um produto, né? Sobre comercializar, sobre industrializar, produzir. Claro. Né? Uma oportunidade de fazer algo por alguém. Né? E isso é muito da pessoa. Agora, analisar tudo. Quando vão fazer um negócio, quando vão pensar em abrir uma empresa, abrir um fundo de comércio, uma prestadora de serviço, analisar tudo. Analisar tudo, e quando eu digo analisar tudo, tem que analisar todos os pontos bons. Não, porque eu vou vender, porque eu preciso de cliente, porque eu vou contratar, porque o produto eu vou fabricar. Mas pensem também, eu vou vender. Como é que eu faço para ter cliente? Como é que eu faço para fabricar esse produto? Como é que eu faço? E fazer o levantamento de todos os aspectos possíveis, positivos e negativos, para que num somatório final você faça a melhor decisão dessa superação, desse novo envolvimento, dessa nova meta, desse novo objetivo, desse novo negócio. Porque tem muito empreendedor, às vezes ele só olha o lado bom, né? E tem os que também não olham o lado bom, né? Não acreditam. Então eu acredito que ter essa balança, né? Balança. A conta precisa fechar de uma maneira positiva, né? Os pontos positivos precisam ser maiores. Não existe negócio perfeito, não existe só um negócio que só tem pontos positivos em tudo. Impossível. Não, é impossível. Né? Nós estamos lidando até com pessoas. Claro. O próprio empreendedor é uma pessoa, ele não consegue ser assim. Ele não vai estar todo dia positivo, legal, querido, simpático. Um dia ele vai estar chateado, né? Vai estar chateado, um dia ele não vai estar ausente, até porque teve algum outro inconveniente. Então, assim, tem que contar com todas as possibilidades, somar, botar na balança. Sim, eu acho que é a balança que vai decidir o negócio, entre os prós e os contras, entre os positivos e os negativos. Que é a racionalidade, né? Porque uma vez que a racionalidade tomou a decisão, aí depois você tem que, claro, você vai olhar e maximizar os pontos bons para que sempre a soma dê positiva, né? A oportunidade que envolver só emoção, o risco é muito alto. A oportunidade que envolver a razão, como tu citou, você vai dirimir os teus riscos para que o negócio dê certo. E isso é uma coisa que eu percebo muito, que às vezes a gente ainda nunca... Eu sou formado em economia, né? E quando eu vou fazer um negócio, quando eu comecei não era assim, vamos. Hoje eu analiso se tudo der errado, se é possível ser superado isso, é calculado ponto a ponto, né? A gente nunca falou sobre isso, mas existem excelentes pessoas na internet que têm conteúdo sobre isso. E às vezes vale a pena, né, dar uma estudada, porque por menor que o seu negócio seja, vale a pena você fazer esse cálculo, né? Por quanto tempo que eu sobrevivo, se eu tenho caixa, se eu tenho produto. Porque, eu acho que esse produto é excelente, mas eu preciso vendê-lo a 2 e alguém já vende a 1. Eu já cometi esse erro numa escola de inglês. O produto era excelente, só que eu tinha que vender a 2, alguém vendia a 1,20. O que você acha que ocorreu com a minha escola de inglês? Não vai dar certo. Fechou. Não tinha como, entendeu? Então, às vezes, o tempo, porque às vezes a gente cria uma ansiedade também, o empreendedor, né? Que ele quer começar, você não pode ficar a vida inteira analisando, você precisa começar. Mas analisar com cuidado, fazer uma boa pesquisa de mercado, eu acho que essa tua dica foi sensacional. Teoria dos 4P, agora já virou 5, 6, 7 Ps, né? Mas brincando, para qualquer negócio pequeno, mesmo que seja um empresário de si mesmo, só 100 funcionários, tem que analisar. Tem que trocar ideias, tem que planejar. Por sinal, tudo que é planejado no dobro do tempo, você executa na metade.
pensar antes para executar depois é melhor do que começar executando para depois planejar, ver o que deu errado, começa a costurar, leva mais tempo. Claro, porque daí precisa ajustar a rota e às vezes ajustar a rota, né? Você precisa voltar muito, né? Tem que voltar muitas vezes. Às vezes precisa voltar muito, com certeza. E no teu modelo de negócio, qual que você acredita que são as principais vantagens? Porque você optou em trabalhar com uma marca que hoje é sólida no mercado, tem nome, know-how, né? O que você acredita que isso, que facilitadores, o que isso agregou para o teu tipo de negócio, Michael? Éder, não foi o meu primeiro negócio, mas é o meu grande negócio. Até hoje, o que mais perdurou, né? Nós estamos aí há muitos anos, e das grandes vantagens é um negócio que tu inicia com uma marca, com um fornecedor exclusivo, com uma estruturação que vem por trás. Então, assim, você recebe uma orientação do que fazer na parte de serviço, na parte de financeira, na parte comercial, na parte de marketing, já tem uma orientação, um roteiro. E isso é um grande facilitador. Tem um business plan pronto. Tem um business plan pronto, tem uma assessoria, né? Tem um trabalho envolvendo já pessoas desde o início, lá quando antes de abrir o negócio, já tem um envolvimento para ir orientando aqui, para dar certo. É muito diferente do que se aventurar numa ideia, eu diria, a tua ideia, quando você começou, Éder. É uma baita ideia, porque eu que represento e que estou lá com uma marca que a SCA representa, graças a Deus com um sucesso maravilhoso, é uma coisa. Agora você que tem um sucesso maravilhoso e representa uma marca maravilhosa, a Carol Cortinas aí, que você criou a marca, você veio de uma situação que eu vou ter uma ideia do zero e começou. É um sucesso muito maior, Éder. Parabéns. Não sei se é muito maior, mas literalmente foi do zero. Mas existem desafios diferentes, né? Sim. Existem desafios diferentes. E como que é a relação, como que a fábrica, ela ajuda com o processo, correto? Mas a gente sabe também que isso seria no máximo 50%, né? Porque os outros 50% foram o Michel, porque nem todas as unidades da SCA deram certo e tiveram sucesso. Porque você já comentou que você sempre está lá no segundo, terceiro, primeiro, os prêmios do Brasil. Florianópolis não é nem a cidade mais populosa, nem com o metro quadrado mais caro. Não. Na real, não é nada disso. E eu diria o seguinte, tu falou em 50%, mas... Ou mais, né? A fábrica, a indústria, a marca com a formatação pode representar mais do que 50%, ou até em alguns casos um pouco menos do que 50%, mas é um percentual considerável. Agora, não adianta, pode vir formatado 80% pela fábrica. Se aqui o franqueado, o revendedor, o gestor do negócio também não for acompanhar esses pensamentos, não adianta. Então é um casamento de duas entidades, de duas pessoas, né, de dois CNPJs. Exato. E tem que andar, porque às vezes o que eu percebo, né, que a pessoa ela quer ter uma franquia, uma marca exclusiva, um licenciamento, né, só que ela não quer seguir o que quem projetou o negócio faz, porque se a pessoa está, eu imagino que se a fábrica está falando para fazer dessa forma, é porque ele sabe que dessa forma Exato. Dá certo, né? E às vezes o empreendedor ele quer lá inventar a roda, né? Às vezes ainda quer fazer exatamente o contrário, porque quando ele pequenas alterações, eu acho que não é talvez nem tão ruim para a rota. Já é ruim, concorda comigo? Sim. Mas a gente já viu os casos que o cara quer mudar a rota daquilo que está desenhado. Eu já... Time que está ganhando. Isso, eu já presenciei franquias de comida que não todos os lugares, eu não vou falar nome aqui, mas entregam o mesmo tipo de produto. Eu fui em determinado lugar que era o contrário, sei lá, o café servido bem quente. O cara serviu o café gelado, sei lá. Aí eu até comentei, não, porque a gente acha que para cá é melhor assim. De alimentação, entende? É diferente, Mas a SCA e ter um negócio, né, que venha com uma marca, com uma estruturação por trás, às vezes não é a marca, né, porque a marca lá do fabricante pode ser até em outro nome e ele só criou um negócio que tem uma marca. Então, nem sempre o negócio principal é uma marca, pode ser o produto, né, mas
a estruturação, a orientação vir formatada, é o meio caminho andado, os 50%, com certeza, pelo menos. E o gestor, a pessoa que está ao lado, que vai operacionalizar, ela não pode ser um gestor de um negócio de pequeno porte, como é o nosso tamanho, pequeno, médio porte, ou até de micro porte, como tem no Brasil, e querer ser um gestor só investidor. Eu vou abrir, agora vai andar sozinho. Isso não existe. Nós temos que estar na operação, numa operação administrativa, de gestão. Um empresário pequeno, ele tem que conhecer, acaba tendo que conhecer um pouco de tudo, de administrar, de contabilidade, de financeiro, do próprio produto que ele está vendendo, tecnicamente se ele está vendendo o produto, ou do serviço que ele está aplicando. Ele tem que conhecer tudo daquele ramo que ele vai fazer. Das pessoas, né? Tem que entender de RH, né? Com certeza. Porque senão ele fica muito vulnerável, né? Um pouquinho, entender um pouquinho de imposto, um pouquinho... Tem que entender, tem que ter uma noção para tu trocar sempre uma ideia com alguém, para tu buscar crescer, fazer um planejamento, prever o teu futuro. Tu tem que entender de tudo isso. Então é uma escola. Tu tem que saber que quando tu iniciar um pequeno negócio, tu também tem que estar com a mente aberta para aprender. Porque precisa estar aprendendo para estar evoluindo. E isso às vezes é um desafio, né, para as pessoas, porque eu não vou lembrar exatamente o nome da pessoa, mas ela faz uma comparação que é muito legal, que os nossos momentos de maior risco é quando a gente está muito no auge ou acha que é muito bom, ou quando acha que é muito ruim. Então, quando acha que tudo dá certo, que nada pode dar errado, é um momento de vulnerabilidade, de risco. E quando acha que nada vai dar certo, porque quando a pessoa também acha que nada vai dar certo, você pode colocar a melhor coisa do mundo Não vai dar certo. Que não vai dar certo, exatamente. Então, tem um grande, acho que é um filósofo que ele fala sobre essa teoria, né? Que são, porque normalmente as pessoas não consideram que quando está no auge, líder, que é um momento de vulnerabilidade. E ele mostra que existem N casos, né, de que, por exemplo, você é o melhor piloto de carro, aí você acha que você consegue fazer tudo, aí você vai fazer uma manobra que não tem como, que o carro não suporta. Você pode bater e morrer. Yes. É a mesma coisa que pode ocorrer com um negócio, né? E como que você faz para ter essa conversa e esse diálogo com a SCA Fábrica? Porque eu imagino que também deva ter as peculiaridades das cidades, das regiões, dos profissionais, a característica da população, né? Talvez Santa Catarina, vamos falar de imóvel, vamos falar do produto. Talvez Santa Catarina, Florianópolis, uma cidade de praia, tenha um móvel um pouco diferente da Serra Gaúcha, da onde que é a fábrica, ou de Porto Alegre, de onde é a cidade que você veio. Como é que a fábrica identifica isso, ou é a loja que identifica isso e adapta no produto? Olha só, a loja está muito mais numa situação local, né, de região. Então, existe uma tendência local de ter um pensamento, os clientes seguem aqui, um pensamento mais praiano, mais mediterrâneo e tudo mais, na decoração, na parte dos armários, dos móveis. Mas a fábrica, sim, a fábrica tem que lidar com as revendas SCAs que estão aqui, Belém, Piauí, São Paulo, Rio Grande do Sul, e com características diferentes de mercado. Então, imagina que é uma fábrica que quando ela está preocupada até em lançar um produto ou em aprimorar um produto, uma ferragem, um acessório, ela tem que pensar em nível macro. Né? Tem a maresia do litoral, tem, sei lá, o norte, durabilidade, tipo claro. de uso, constância de uso, o próprio mercado, né? Até numa cor. Tem cores que são lançadas que no sul do país não são consumidas praticamente. E em São Paulo são muito consumidas. E parte do Nordeste. E já no Norte não. Então, isso aí é mais do que nunca a fábrica, que tem ainda os seus departamentos de desenvolvimento, ajudam muito e orientam. Olha, isso aqui é um lançamento, mas está mais pensado por causa da exigência do mercado do Norte ou do Nordeste ou do Sudeste, ou até de um mercado mais pontual. E depois tem o outro lado de um produto, que sempre tem aquele produto chamado produto conceitual, que é aquele que puxa a marca, que dá uma ideia de desejo, mas não é o que mais vende. Também são os segredos de um bom negócio, né? Entendi. Tu não,
Tu vai expor o teu produto, eu vou expor aquele meu produto mais desejado, mais nobre, ou mais bonito, ou mais alguma coisa. Mas nem sempre ele é o mais vendido. Que aí é interessante, né? No comércio, no varejo, tem como que o pessoal fala de vendas o pão quentinho, né? Que é aquele que vende todo dia. Mas normalmente o pão quentinho não é o que está no lugar de destaque, né? Não. Você vai numa padaria e o pão quentinho normalmente não é o destaque. É um bolo, é um doce, é alguma outra coisa lá. Interessante Né? isso. Lá na SCA a gente vende cozinhas, né? O que Claro. mais vende é cozinhas. Certo. Mas a cozinha que menos vende em tipo de estilo, material e produto é a que está na entrada na vitrine, que é a nossa maior cozinha em exposição. A gente tem 7 cozinhas na loja, aquela é a maior, mas é o estilo que menos vende em Florianópolis. Mas é o que mais encanta os olhos femininos dos nossos clientes. Entendi. Então, tudo é uma estratégia, né? E a gente comentava também sobre o trabalho que nessa área tem com os profissionais, né? Com os arquitetos, com os designers, com os parceiros. Como é que você identificou esse início de mercado? Porque eu sei, e eu trabalho também, comecei na área do decor, hoje eu trabalho em outras áreas em Florianópolis, e o Michael e a SCA já existia há bem mais tempo. Que você foi um dos precursores a trabalhar com eles. Como é que você viu que isso ia dar liga e como é que você fez para começar esse tipo de trabalho, Michael? Olha, Éder, é diferente, né? Até porque é um mercado, o comércio, trabalhar com os profissionais, arquitetos e designers, é um mercado, uma característica de mercado do Brasil. Lá fora, em outros países, nem existe muito isso, né? A questão da arquitetura de interiores. Mas esse é um mercado que nasceu muito forte, é muito bonito. Existem belos trabalhos dos profissionais arquitetos que resultam em belos ambientes e vendo isso devagarinho, a gente vai percebendo que precisava conhecer, debater, trocar ideias, se aproximar de profissionais arquitetos. Hoje, o profissional arquiteto e o designer, ele é o amigo da loja, ele é a pessoa que está ali conosco e no dia a dia. E, por outro lado, claro, nós ali fazendo um serviço não só da venda do produto, mas um serviço de cuidados técnicos que necessários para o cliente, que também, em parceria com o arquiteto, a gente está dirimindo o tempo dele de trabalho. Então, é uma mão ajudando a outra, e no sentido profissional e sério do negócio. E esse mercado foi aumentando, e no momento que a gente descobriu isso, mais do que nunca, relacionamento. E relacionamento é uma palavra, relacionamento é a base de tudo para tu ter sucesso aonde tu quer fazer um mercado, né? Desse caso nosso ainda é um relacionamento entre pessoas, interpessoal, relacionamento entre a equipe da SCA com os arquitetos. Então, um bom relacionamento que daí começam aqueles segredinhos de mercado, um relacionamento que daí tu convida a pessoa também para almoçar, para tomar um café, para trocar uma ideia, que nem sempre é o foco principal, é o produto, é o cliente, mas é descobrir o mercado, descobrir a linguagem de mercado que está se falando, junto com esse profissional que acaba hoje especificando, desenhando, orientando, sugerindo os nossos produtos, os produtos que vão revestir a casa por dentro. Entendi. E então você relacionamento, né? E como você já me falou, as tuas áreas de formação, né? Se eu anotei bem química e administração, elas não falam muito sobre relacionamento. Aí você foi estudar, aprender. Como é que você fez para... Olha, Éder, nem nenhum manual fala sobre isso, nem relacionamento para casar, a gente ouve falar isso, né? Verdade, verdade. Então, mais do que nunca, a vida para aprender, né? E mais do que nunca é aquela enxergar a oportunidade do que nós falamos. Enxergamos a oportunidade de uma parte desse mercado inovador. Lá no início se vendia o produto. Trazer disso uma vantagem para o seu negócio. Poxa, se eu sou bom em relacionamento, mas eu posso fazer mais relacionamento se eu fizer mais um trabalho diferenciado, um serviço melhor. Então, aos poucos descobrindo
cada etapa do nosso negócio, e essa etapa do nosso negócio evoluindo de acordo com a necessidade do mercado, com as mudanças de comportamento do mercado. Se a gente pensar que no dia que a gente abrir uma empresa vai continuar usando aquela metodologia depois de 30, 40 anos para frente, isso não existe. Não vai. Não, você tem que estar constantemente se atualizando. Um empresário do nosso setor tem que se atualizar. Tem que se atualizar em comportamento, em relacionamento, em produto, em exposições, em cultura geral, em museu, tudo. Porque no final das contas, né, tudo conta, né? Não é só sobre produto, né? Porque produto muitas vezes, não me corrija se eu estiver falando uma coisa que não é verdade. Os produtos eles acabam ficando muito próximos. É ou não é verdade? Sim. O produto que a SA entrega e o produto que a A, B, a C talvez entregam podem ser parecidos, mas as pessoas, o relacionamento, a forma, a vivência, né? Que hoje em dia eu acho que o mercado fala muito da experiência, né? Porque a gente está com uma cozinha aqui que vocês não vão conseguir ver. A cozinha não fala nada, né? Mas a experiência de repente, de receber a cozinha, de receber os montadores, do vendedor, da maneira com que vai a loja, né? Como trata o profissional, isso muda muito, A cor do móvel pode remeter uma experiência, uma emoção. Mas a emoção não é só a cor do móvel. A emoção é como é que ele foi desenhado para chegar lá, com que objetivo, com que necessidade. Então, hoje, o emocional do cliente conta muito. Quanto mais você entrar no emocional da pessoa, mais você vai atingir o objetivo de comercializar o seu produto. Mesmo tendo similaridades entre SCA e A, B, C, sim, mas o que vai contar é o emocional. E o emocional vai envolver o que ele interpreta como serviço, como qualidade de produto, como forma de atendimento que você se envolveu e até mesmo como orientações, porque às vezes tu tá lá, a pessoa vem buscar um produto e diz, não, mas calma aí, de acordo com o que você está me conversando comigo, expondo até as suas emoções, as suas particularidades, o melhor produto não é esse aqui, é o outro. Então, é diferente. E o cliente com certeza se apega ao fato de a gente estar atendendo, conversando e ainda conversando com transparência. Eu diria que outro ponto forte é essa palavra, transparência. No comércio nós não estamos ali, ninguém está para enganar o outro ou tirar vantagem. Ou só para falar sim, né? Eu me lembro que eu sempre fui da teoria, desde sempre, lá com 18 anos que eu aprendi a vender. Nossa, eu me lembro, quando eu tinha 18 anos eu comecei a vender, eu vendia cursos de inglês. Todo mundo falava que você não pode falar não para o seu cliente em hipótese nenhuma. Eu falava, cara, mas isso não tem como, porque eu sou de origem alemã ali, me naturalizei luxemburguês e para nós não pode mentir. Pô, a minha essência era Cara, se eu for como que eu vou mentir para o cliente se eu tiver... Eu vou ter que falar um não. E hoje, qualquer especialista melhor, ele sabe que você precisa falar a verdade e achar a melhor solução. E às vezes ele quer algo que não é o que vai solucionar, né? Porque ele não é um entender... 99% dos seus clientes não são entendedores de imóveis planejados sobre o especialista é você. Exato. Você tem que saber dizer o sim, o não e justificar. Ele não sabe se a gaveta vai ter peso, não vai, se coloca lá. Pô, será que é possível assim? Porque nós, seres humanos, a gente tem uma coisa ideal. Por exemplo, eu e Michel, nós estamos sentados aqui, cada um de um lado na mesa. Seria muito legal se a gente pudesse falar agora... Quero ir para tal lugar. O Michel ele andou mais de 30 quilômetros para vir da casa dele até aqui. Você imagina quando a gente terminasse se você pensasse assim, quero estar na minha casa. Você aparece na sua... Seria sensacional, né? É só possível... em desenho animado e filme. Mas é possível isso hoje? Não é. Impossível. Talvez daqui a, sei lá, talvez em algum momento... E eu acredito que com o móvel tenha muito disso também, né? O cliente que às vezes quer as coisas que não tem como. Exato. E aí, ou você mente para ele e ele acha que você vai entregar o que não tem como e você não vai entregar porque não tem como. Ou você vai ter que falar um não. Um não. Não, mas é daí o não técnico, o não justificado, perfeito. O não com responsabilidade, né? O não com transparência. E explicar que a maneira tem que ser o outro sim.
vamos mudar o sim. Claro. O não é dizer outro sim. Exatamente, é um sim de uma outra forma. Exato. Né? E isso é algo muito interessante, porque cada vez mais, e quando eu falo sobre isso eu até fico meio emocionado, porque eu lembro que eu falava isso com o pessoal de ver, eles assim, não, porque você nunca vai conseguir vender, porque dessa forma você não vai bater. Eu vendia um curso de inglês, porque o pessoal, é fácil aprender inglês. Eu trabalhava numa escola que ensinávamos em um ano. Não é fácil. Dá, eu já vi vários, mas tu vai ter que estudar bem mais, vai ter que te dedicar bem Sim. mais, porque fácil não é. Meu colega que não falava não, é fácil? Sim, é fácil. Não era fácil. Provavelmente esse cara ficava 2 meses e aí ele desistia do curso, porque tem que estudar todo dia, tem que praticar, tem que fazer várias situações, né, para poder ter um resultado melhor. E como é que você faz até hoje para identificar nichos de mercado? Porque a gente foi conversando e a gente foi percebendo que você vende um produto que ele é específico por um determinado nicho de mercado, né? Como você identifica isso? Como que você faz? Vamos lá. Dentro do segmento, né, a gente atua então no segmento de movelaria chamada alto padrão, uma movelaria embutida. Existem alguns nichos de mercado. Esses nichos eles podem estar divididos de várias maneiras. Renda é um nicho. Renda, né? Claro. Mas eles podem estar divididos também em objetividade, em buscar algo diferente. Por exemplo, existe o móvel que vai ser residencial e existe o comercial. O comercial é outro nicho. Existe o móvel residencial para moradia, existe o móvel residencial para locação. O locação é outro nicho. Então, quando a gente pensa em imobiliário e residência, a gente pensa só na nossa casa, pensa que é só moradia. Claro. Não, e tem imobiliário hospitalar, tem imobiliário corporativo, né? Tem imobiliário até industrial, talvez além do corporativo, um foco diferente. E pesquisando e aprendendo para poder buscar esses novos nichos. Não dá para pensar, e graças a Deus a SCA a indústria também não pensa assim, que a gente vai sempre estar vendendo o produto para o mesmo nicho. Casas, apartamentos onde pessoas vão morar. Não. A gente vende móveis para pessoas que vão usar, a gente vende móveis para pessoas que vão trabalhar. Então, isso é descobrir novos nichos. E aparece, volta e meia, alguns outros nichos aí diferentes. Né? Restaurante, bar, é um nicho. Nosso produto consegue atender situações dessa natureza. Principalmente quando é um restaurante, um bar de alto padrão, né? Que precisa ter todo claro. requintado, né? Porque por que a pessoa vai naquele restaurante? Porque ela precisa ter uma experiência, concorda comigo? Emoção. Emoção. E não é só a comida que vai conseguir trazer isso, ou a bebida, né? É o todo, né? É o todo. É o sentir, é o visual, é o cheiro. E eu percebo que cada vez mais esse público, esse tipo de negócio, eles investem mais porque eles sabem que eles podem ter o melhor prato, mas se eles não tiveram as outras áreas alinhadas, né? Ou a melhor bebida, ou fazer o melhor drink, ou a melhor festa, se não tiver as outras coisas alinhadas, em algum momento o cliente ele vai para o outro lado. Todos esses setores têm que estar se conversando dentro do mesmo nicho que ele vai atuar para chegar nas máximas das emoções que o cliente deseja ou procura, né? E sobre administrar conflitos, essa é uma questão que também é bem, bem interessante. Você que está nos acompanhando, tem certeza que você tem dúvidas. Porque quando a gente abre um negócio, a gente tem nós, um empreendedor, daqui a pouco tem os colaboradores, tem os clientes, a gente, no seu caso planejado, tem os stakeholders, os parceiros, tem a fábrica. Como é que você faz para administrar conflitos? Porque são pessoas, como você já falou algumas vezes. Às vezes as pessoas elas estão de bom humor, de mau humor, às vezes elas entendem de uma forma que não foi a qual nós acreditamos que a gente passou para ela, entendeu? Porque às vezes a gente consegue falar uma frase e a pessoa interpreta de uma maneira totalmente diferente. Hoje em dia, com a comunicação, com a tecnologia, já aconteceu com você, Michel, de você mandar um WhatsApp para a pessoa e a pessoa achar que você está bravo, ou que você está feliz, ou que você expressou alguma emoção, e você só mandou uma informação qualquer. Exato. Comunicação não é fácil. Comunicação entre duas pessoas
Não é fácil. Imagina entre 3, 4, 5, 6 pessoas. E quando estão ao mesmo tempo ou no mesmo ciclo, no mesmo local, se torna mais difícil. Então, tem que ser muito assertivo, tem que ser muito objetivo na sua comunicação para não ter conflitos. Mas, ao mesmo tempo, Éder, conflito é evolução. Porque o conflito te faz buscar uma melhoria. O conflito te faz buscar uma mudança. O conflito te faz pensar no teu negócio. O conflito te faz acordar para aquilo que talvez não esteja tão bom. Então, conflito é necessário. Se não tiver conflito, se não tiver conflito, entra-se na zona de conforto. Entrar na zona de conforto vai cair. Vai cair. Certo. A Apple aí que você identificou, ela não parou no Apple, no Apple 1, no Apple 2 e daí parou no Apple 3 porque era o melhor celular do mundo. Não. Ela mesma buscou dentro de conflitos e ideias uma evolução. Ela já tinha a melhor câmera, daí ela fez a melhor da melhor e... Então o conflito está no nosso lado. O conflito quando a gente era criança. Era um conflito entre você e a mãe dizendo não. E isso era evolução. Você aprendeu com o não e com o sim. E aí isso ainda gerava mais proximidade e mais amor, né? Porque quando a gente resolve os conflitos, a gente cresce, une mais, a gente aprende, né? É o associativo. A associação entre duas pessoas ou dois pensamentos, quando eles vão para o mesmo caminho, você faz uma sinergia, vocês ficam mais fortes. Com certeza. Certamente você já tem equipe comercial há muito tempo, né? Como é que você trabalha isso? Como é que você treina a tua equipe comercial, teus vendedores, para eles encararem, administrarem e para eles também saberem resolver esses conflitos? Para que não passem, por exemplo, digamos, sempre para você, para o gestor. Como é que você faz? Éder, eu falo uma coisa para minha equipe comercial, até para outros que não são do setor comercial também, que é o seguinte: vocês têm que estar ali trabalhando e pensando que vocês são empresários ou microempresários, já que são uma pessoa, mas pensar com o pensamento de empresários, né? Porque o pensamento do empresário, ele está buscando todo esse conhecimento paralelo, mesmo aqueles que não são o principal foco do seu negócio, no nosso caso os móveis, mas tem que buscar esse conhecimento e saber de tudo um pouco. O empresário tem que fazer sempre um pouco a mais. O vendedor de sucesso, ele faz a mais, ele faz algo a mais. Então, mais do que nunca, um pensamento, se a pessoa pensa que ela é um empresário, um microempresário ali, ela tem mais chance de ter sucesso nas vendas. É o meu pensamento. E eu explico sobre isso com a minha equipe. Outra coisa que eu explico muito para uma equipe é o seguinte: crescer muito rápido pode trazer problema. Agora, crescer numa constante é uma grande estabilidade. Com certeza, com certeza. Até porque você não consegue estar sempre no mesmo nível, né? Ou você precisa estar crescendo ou você está caindo. E se você cresce muito rápido, vão surgir desafios, né? No seu caso, eu imagino, logística, entrega, né? Mão de obra, processos. O caos pode se acentuar mais. Pode, Os conflitos podem aumentar. Os Podem. problemas podem aparecer. Então, mais do que nunca, crescer muito também não é bom. Você tem que crescer dentro da sua capacidade. Dentro da sua capacidade de absorver este crescimento. Agora, crescer é satisfatório, Éder. É muito bom. Porque, na verdade, você consegue... Porque para que você possa gerar mais renda, né, para a tua equipe, para as pessoas que estão com você, você precisa subir. Porque senão, economicamente, isso não tem como, né? E tem um empresário que eu acho que é bem legal, que eu acho que é o Wizard, é Carlos Wizard, eu acho que é o nome dele, né? E ele fala sobre isso. Sim, que ele tem uma famoso. Empresa ali de, sei lá, mais de 10 bi, e ele fala que quando ele entendeu que ele precisava ter mais milionários juntos com ele, das pessoas que trabalham com ele, que ele abriu franchise e tal... Foi realmente o momento que o negócio dele cresceu mais rápido e de uma maneira estruturada. Porque a única forma de ele ir para cima era ter
vários, né? E aí é essa mentalidade, né? Se os colaboradores, o pessoal da equipe de vendas pensar como empresário, eles vão tentar vender o melhor produto, não vão querer só fazer uma venda por uma comissão, para bater uma meta, para ter uma bonificação, que sabe que vai dar problema, que sabe que não é o que o cliente quer. Sabe que no nosso ramo, Éder, algo que eu introduzi na empresa, agora já faz uns seus 7, 8 anos, mas 100% dos meus funcionários têm participação de salário variável, comissionamento, por sucesso da empresa. No nosso caso, por volume de vendas. Todos funcionários têm isso. Todos. E sabe que isso mudou. No início não tinha. Lá no início tinha só os vendedores comissionados. Claro. Né? Depois passou a ter o vendedor, mais uma outra atividade da empresa e mais outra. Hoje 100%. A pessoa que cuida até do meu administrativo, ela é comissionada pelo sucesso da empresa. E aí a gente vê as pessoas batalhando pelo sucesso da empresa. Porque estão batalhando junto. Porque quanto mais dá certo, mais a pessoa ganha e tem o seu sucesso pessoal, a sua ambição atingida. Porque, claro, né, ela está no administrativo, ela não vende, mas ela pode comprar melhor as coisas, os insumos, ela pode comprar melhor o móvel, ela pode fazer uma logística menor e ter um combustível menor, sei lá. É a sinergia. Né? As pessoas todas juntas querendo fazem muito mais do que uma parte. Do que elas individualmente. 10 pessoas unidas juntas fazem muito mais do que 10 separadamente. Com certeza. Muito bom, muito bom. E hoje, se você fosse para dar dicas para quem está começando, quero ter um negócio, quero empreender, o que você falaria para as pessoas? Digamos que empreender na área, na sua área ou em qualquer outra área. Primeira dica, escutar teu podcast. Porque dentro deles deve ter várias dicas. Temos aqui, hoje eu acho que é o empresa. Qual que é o número do episódio, Lucimar? 35. A gente já trouxe aqui 35 empresários de sucesso. Então, primeira dica, assistir as 35 episódios. Sensacional. Essa dica Gostou? Foi a melhor. Ótima. Então, tá bom. A segunda dica é ter uma convicção daquilo que você está fazendo racionalmente. Se a convicção for emocional, é arriscado. Então, essa é uma dica importante. Racionalmente. E como é que você faz para fazer racionalmente? Não fazer na hora, olhar? Vamos tentar dar uma melhoradinha nessa dica. Analisar o negócio em números. Perfeito. A racionalidade é trazer para números, né? E não para gosto. Não para eu gosto, eu prefiro, eu acho. E sim para eu posso fazer tanto em numérica, eu posso fazer tantos mil, eu vou ter tanto de custo, eu vou fazer tantos funcionários. Tudo é número num negócio, numa empresa. Claro, existe o lado emocional, do bom relacionamento, é fundamental isso. Mas o planejamento, ele é numérico. Então, trate de pensar no negócio como números. Se os números dão certo, o que você botar de emoção é sucesso. Perfeito, excelente. Então você faria um planejamento, você tentaria, a dica é trazer uma racionalidade e não a emoção, porque muitas vezes você vai estar em alguma mesa, em algum momento, e as pessoas vão te contar algum negócio, e você vai pensar, nossa, isso é o melhor negócio do mundo. Aí você vai lá e começa esse negócio, mas aí você não descobriu que, de repente, esse negócio ele é temporário, tipo paletas mexicanas. Eu adoro esse exemplo. Ter um negócio de paletas mexicanas há 6 anos atrás era sensacional. Eu não lembro mais de ter um lugar só que venda paletas mexicanas hoje em dia. Imagina. Era uma margem gigante. Eu me lembro que eu fiz um estudo sobre paletas mexicanas, acho que em 2019. Na época eu fazia isso ali como economista e tal, 2018. Nossa, era sensacional. Margem, produto, transporte, várias coisas. Só que tinha um detalhe, né? A paleta mexicana nada mais é do que um picolé.
que passou um momento, o móvel planejado, o produto, né, que o Michael trabalha, ele perdura já por vários anos. Sempre o pessoal teve um armário, concorda comigo, Michel? Sim. Aí eles melhoraram, né? Em vez de ter aqueles espaços sobrando, né, as casas foram ficando menores, foi aproveitando todo o espaço. Tem um armário menor. Para que deixar aquela sobra em cima e a sobra do lado, né? E jamais ter algo como uma dica, nada que seja engessado. Algo que possa evoluir, que você possa ver que ele é cabível de mudança, de alteração, de novidade. Então, número, racionalidade, evolução, novidade, são fatores importantes para a gente ter como dica de um negócio que está se iniciando. Uma novidade, um produto que é novidade, sem sombra de dúvida, ele vai chamar mais atenção do que algo que você já está botando um produto que é mais um produto no mercado. Então, tem vários itens para se analisar para a gente ter um sucesso de um novo empreendedor aí no mercado. E olha, gente, vale a pena empreender. Vale dá a trabalho, pena, né? dá trabalho, mas é satisfatório, é gostoso, é prazeroso você conquistar com seu próprio esforço. Sem dúvida, né? Porque tu perceber que a tua ideia, o que você fez, aquele negócio, ele deu certo, né? E isso é muito legal. Isso é muito legal. Realmente, isso... Porque às vezes as pessoas acham que é dinheiro, né? O dinheiro não é. A realização ali, ela é muito maior, né? Porque se fosse só dinheiro, você pode perceber. Vamos fazer uma analogia com o esporte, né? Você percebe o cara que ele faz o esporte, sei lá, o jogador de futebol, que ele só tá pensando no dinheiro lá, quando ele vai jogar no Catar, não sei o que, na China, taranã, ou do que quando ele ganha 10%, mas ele tá na final da Champions League. Eu falei do futebol porque eu entendo mais de futebol do que de qualquer outro esporte. Mas se ele tivesse, de repente, jogando lá na Arábia, ele ia estar ganhando 10 vezes mais. Mas ia ser um campeonato que ninguém viu, ninguém sabe o que é. E para a gente finalizar, Michael, não parece, mas a gente já está aí um bom tempo conversando. Quando você procura pessoas de comercial, vamos falar de vendas, quais são as características assim, que te chamam mais atenção de um bom vendedor? Vamos pensar no cara para longo prazo, não alguém que vai vender 1 mês, 2 meses, 3 meses. Maturidade dessa pessoa, o quanto ela é madura dentro do nosso segmento ou do nosso nicho. Obviamente, experiência, mas maturidade e capacidade de comunicação. Porque se o nosso mercado hoje ele é feito de relacionamento, com mais que eu tenha uma pessoa técnica, eu preciso ter uma pessoa técnica, mas eu tenho que ter uma pessoa de boa comunicação, boa dicção. Uma pessoa que esteja de maneira estabilizada no seu dia a dia, no seu fim de semana, no seu casamento, na sua família. Ele estando estabilizado, ele tem mais possibilidade de sucesso na venda. Porque ele vai estar mais tranquilo. Exatamente. Ele está com a cabeça tranquila. E com a cabeça tranquila, ele pode inovar no atendimento, se dedicar ao atendimento, se dedicar à venda, buscar o resultado melhor. Não está pensando lá como é que eu vou resolver o meu problema, sei lá, X, Y, Z. Exato. Em suma também, quem muito fala não quer dizer que seja o melhor vendedor. Não adianta só ter lábia. Às vezes é o efeito de comunicação, como se comunicar, mas não pode ser aquele que fica falando para prometer uma coisa que depois não vai cumprir ou não sabe nem o que prometeu. Não, pessoa séria, então buscar maturidade, seriedade, é uma pessoa que fala de igual para igual, com palavras limpas, com um diálogo transparente. E, às vezes isso é muito mais importante do que o próprio conhecimento técnico. Já contratei muita gente sem conhecimento técnico, mas com alto grau de transparência em suas palavras. Show, sensacional. Bom, a conversa tá ótima. Estamos chegando no fim, né? Exatamente. Éder, eu queria ficar mais 1 hora aqui conversando. Falei para você que você não ia nem perceber, o negócio passa muito rápido.
A gente teve excelentes dicas. Eu anotei aqui que a questão sobre o relacionamento, sobre as vantagens de já empreender e fazer numa estrutura pronta, numa franquia, enfim, né? Sobre a questão como identificar nichos de mercado, sobre a questão dos desafios. Eu acho que isso foi muito legal, que os desafios eles são constantes. Gostei muito da tua parte que com os desafios que a gente cresce, é mais ou menos igual na academia, né? Se a gente vai malhar sempre e nunca doer, não está evoluindo nada. Não está evoluindo nada. Comigo? Tá ótimo, mas não está evoluindo nada. Então quero te agradecer aqui pela tua presença, por esse tempo. Frisar de novo, vamos deixar o contato aqui do Michael, da SA. Se você nos acompanhou até agora, manda isso aqui, compartilha com o teu amigo para ele ver o vídeo, se inscreve no canal, coloca o sininho lá para receber os vídeos novos. Sempre às quintas-feiras, às 20 horas, a gente vai ter conteúdo de excelente qualidade. Esse com certeza é um vídeo para você ver, rever e anotar as dicas. Muito obrigado, foi excelente. Eu que agradeço, maravilhoso, e siga para frente com esse trabalho maravilhoso que você está fazendo, que muitos ainda vão escutar essas 35, 40, 50, infinitas edições que vão acontecer com várias dicas. Parabéns. Muito obrigado, um abraço.